Olá, seja bem-vindo ao espaço mais democrático na rede mundial de computadores, a tecnologia a serviço da informação. Nossos cumprimentos aos poderes constituídos, ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário. Mas um cumprimento especial a você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. No Instagram, marciochaves.oficial. E também no Facebook, Márcio Chaves. Agora, nessa nova formatação, você acompanha o programa marciochaves.com dentro da rádio virtual. Retornamos à origem, né? Tantas mudanças e essa mudança agora também positiva, retornando à rádio virtual. Para você que faz aniversário hoje, tudo de bom. Deus continue te abençoando e cada vez se torne um ser humano ainda melhor. Hoje o bate-papo é com Regis Campos, terapeuta holístico, e nós vamos estar falando aqui sobre as terapias e como isso pode auxiliar na sua vida. Muito se fala na questão da saúde, e esse é um programa que fala de saúde, sim, porque a saúde não envolve só a curativa, essa questão medicamentosa, não é só isso não. Nós somos uma máquina tão complexa, nós somos um ser tão complexo e tão divino que é necessário você cuidar de você como um todo. Né? Como um todo. A gente fala da aparência, a gente fala do interior, a gente fala daquilo que é o estético, mas a gente fala também daquilo que é o espiritual, que você pensa que está em segundo plano, mas não, é o primeiro plano na sua vida. Regis, boa noite não, seja bem-vindo ao programa, a gente está aqui, o programa é gravado em vários horários, né? Então seja bem-vindo aqui, Regis. Eu que agradeço a oportunidade, Márcio, já estou ficando íntimo já desse estúdio, da rádio. Isso é muito bom, isso é muito bom. Maria Clara, tudo bem? Então tá bom. Regis, a gente fala muito da saúde e, na verdade, a terapia holística também está cuidando da saúde, né? O espiritual, ele reflete no físico, totalmente, né? Totalmente. Bom, falando de saúde, né? O que você colocou também na abertura é bem interessante. É o ser integral. Não é só a saúde física. A saúde física, né, a dor física, ela é o último, vamos dizer assim, dos sinais que esse ser humano está apresentando de estar doente ou de estar desarmônico de alguma forma. Ela não é o primeiro, ela é o ela é o final de uma cadeia, né, que começa em padrões emocionais ou mentais que vão sendo somatizados até chegar ao corpo físico, né? Quando chega no corpo físico, os outros corpos, como nós falamos, já está prejudicado. Ou seja, assim, nós temos, de acordo com a terapia holística, nós somos vários corpos astrais. Nós temos vários corpos, né? São como se fossem várias camadas. Perfeito. Falando a grosso modo, né? Vamos colocar aí 7 corpos. Desses 7 corpos, 4 são aqueles que adoecem, que é o físico, o energético, o emocional e o mental. Físico, energético, emocional e mental. Exato. Os padrões, o jeito com que a pessoa lida com as situações, os sentimentos gerados, quando somatizados, né, acabam gerando uma química orgânica dentro do seu corpo que acaba desencadeando as doenças ou os desequilíbrios. Ou seja, eu vou colocar grosso modo aqui, é como se eu tivesse uma inflamação em um desses corpos e isso fosse sendo contagioso aos outros. Isso. E o físico é o último. Então ele começa lá no meu emocional, digamos assim, que vem até chegar no meu físico. Exato. E a terapia holística, que hoje a gente chama também de integrativa, tá? Integrativa. Porque ela trata o ser de forma integral, né? Ela não é alternativa. Né? Alternativa é quando você tem possibilidades de escolha, mas a integrativa ela faz todo esse trabalho, né? Físico, energético, emocional, mental. Interessante esse aspecto de tirar ela de uma coisa de alternativa e colocar ela como realmente alguma coisa essencial. Sim. E que integra. E aí eu incluo também o espiritual, né? Sim. Então, assim, a gente entendendo a doença como um desequilíbrio, né, e que tem essa origem, então a gente vai cuidar do físico? Lógico que sim, né?
a pessoa vai continuar tendo que fazer o seu tratamento dentro da medicina convencional, porque o físico está aí. E eles são especialistas no físico. Mas é interessante ir lá na origem. Vasculhar a origem, trabalhar a origem para que essa doença não volte, para que esse desequilíbrio não retorne, né? Então é um trabalho que acontece aí em conjunto, na verdade, para tratar a cura desse ser, né? Em todos os seus aspectos. Nós estamos falando aí de uma gama de ações dentro da espiritualidade e das ações dentro dos corpos astrais. Eu vou tentar trazer isso mais por alguns exemplos mais que a gente possa... Práticos. Não, é para que a gente possa... Porque eu sei que isso é muito vasto, né? Sim. Nós somos um ser infinito, então as situações e as possibilidades também não são. Sim. Vamos entender essa questão dentro da espiritualidade, a apometria. A apometria. Vamos trabalhar essa, porque Vamos lá. A apometria hoje eu diria que é o grande ramo de atividade do espaço Celebrare, que é o espaço da qual, né, eu trabalho. A apometria é uma técnica, né, terapêutica espiritualista. E você trabalha com a apometria o ser em vários níveis, com esses vários corpos que nós estamos comentando. Sim. Físico, energético, emocional, mental e espiritual. Tá? A apometria também trabalha, principalmente quando se fala em curar esses desequilíbrios, a gente está falando de traumas que geraram, né, esses problemas. Né? Então, a apometria ela atua assim, em campos ligados a vidas passadas, porque são traumas que às vezes as pessoas trazem de outras existências, dessas existências, né? O que é muito comum, vamos dizer assim, e aí o campo é muito vasto, como você falou. Mas para tudo isso existe preparo, existe curso, existe técnicas, existe tudo, sim, né? Sim. Para capacitar a pessoa a estar lidando com todas essas realidades. Então a apometria é uma técnica espiritualista que trabalha o ser no seu nível integral, né? Física, energética, emocional, mental, espiritual, vidas passadas, vida presente, inclusive vidas futuras, né? Dentro desse conceito de que nós temos uma vida, uma reencarnação, que nós passamos por esse mundo por várias vezes, temos aí toda uma condição, então eu entendo que aquilo que eu exerci em uma vida passada, em um momento anterior da minha vida, ele pode estar gerando algo que eu estou enfrentando no momento atual. Sim. Essa é a ideia. O que acontece de hoje, diferente de tempos atrás, né? O planeta está mudando, o planeta está mais sutil, né? As energias são outras. E acontece que hoje já não se espera para resolver as coisas ou as pendências em outra existência. É nessa. Opa, é nessa aqui que eu tenho para fazer. Para que eu vou deixar para depois? É essa aqui. É essa aqui. E essa é a grande dificuldade. Além da que estamos trazendo, isso é a transição. Além da que trazemos para serem resolvidas, ainda temos aquelas que estamos plantando aqui e vamos colher aqui. Por isso é necessário trabalhar muito, né? Posturas, padrões, abrir consciência, compreensão das coisas. Quando a gente fala dessa questão das vidas passadas, aí vai um questionamento meu, um pensamento meu. Sim. Vamos voltar lá no tempo. Se eu chegar nos homens das cavernas, o entendimento de espiritualidade zero. E eu venho evoluindo, né, de tempos em tempos, de eras em eras, né? Houve a era antes de Cristo, era depois de Cristo. Cristo veio como o limiar de tudo isso, né? Sim. Um limiar de consciência, de mudança, de espiritualidade, de entendimento com muito mais força. Não que não houveram outras pessoas que tentaram, mas Cristo foi realmente o que descer e a ser, depois de Cristo e antes de Cristo. Sim. Né? Mas mesmo depois de Cristo, a gente observa os séculos e as atitudes humanas e desumanas, né? A voracidade, a ferocidade, a agressividade, as guerras, pós-guerras, e de tempos em tempos você observa que o ser humano ele vem evoluindo, ele vem mudando, ele vem se tornando melhor. Hoje eu consigo entender, falar mais das terapias holísticas e dessa integração e entender, compreender o que é a vida passada e o lá atrás. Sim.
Mas isso me mostra um Márcio lá atrás que poderia ter sido um Uno, poderia ter sido um saqueador, poderia ter estado nas cruzadas, poderia ter estado vivendo uma outra experiência de vida dentro daquela atrocidade, dentro daquele mundo. Sim, o que acontece hoje? O que nós trazemos são os traumas para serem trabalhados. A parte boa já ficou dentro. Já integrou. Já integrou, já faz parte do pacote. Quando a gente vem, que essa personalidade, ela vem com todos os aspectos positivos. Os negativos ela traz porque ainda é um nó que precisa ser resolvido. E quanto mais consciência hoje, mais condições de se trabalhar esse nó. Não quer dizer que você veio padecendo deste nó sempre que você encarnou. Isso é um bálsamo. Significa que você entendeu. Hoje eu estou pronto, vamos colocar assim, antes de nascer. Né? Quando dá escolha. Quando você é programado para o que você vai passar aqui, aí você fala, bom, hoje eu entendo que eu tenho a condição de resolver aquele aspecto, não importa quantos mil anos atrás. Então, você vem com aquele aspecto para ser resolvido. Não quer dizer que você ficou padecendo desse aspecto. Isso não tem nada a ver com missão. Não. Isso é o resgate. Isso é resgate, é kármico. É kármico. O que se está se divulgando ou se falando muito, falou-se mais, né? Hoje nem tanto, do que seria essa nova mudança de frequência do planeta, de um planeta de provas e expiações para a regeneração, né? Provas e expiações, você vem aqui para sofrer e para superar a sua deficiência, ponto. Provas e expiações. Agora, o que é a regeneração? É você dar um outro gênero, regenerar, ter uma outra visão, um outro foco sobre aquilo. É o aprendizado. Hoje a gente cresce não é sofrendo, é aprendendo. Isso é regeneração. Então você precisa mudar o olhar, aprender com aquela situação, então a situação não vai voltar mais para você. Seja lá o que for. Seja o que for, você está aqui reaprendendo. Está aqui para rever aquela situação. É como se desse um outro significado para aquilo. Aí o que eu digo hoje, por exemplo, eu digo isso em cursos, né? Vamos supor que uma pessoa tenha sido numa vida lá, passada, na Idade Média, um carrasco, que gostava de furar os olhinhos das pessoas. Porque isso existiu. Sim, né? Perversidade a história plena. está aí, né? As torturas, etc., em nome da fé, seja lá o que for, Sim. isso aconteceu. E tinha pessoas que tinham determinado sarcasmo e gostavam dessa violência porque exercia-se um poder sobre o outro, né? O ego estava ali inflado. Então ele furou muitos olhos. Na antiga frequência, essa pessoa viria cega para padecer do sofrimento que ele proporcionou no outro. E na regeneração? Se é um novo significado. Ele vai vir um excelente oftalmologista para devolver a visão de trocentas pessoas. Ele vai trabalhar aquilo que ele ceifou. Aquilo que ele ceifou, porque esse é o karma dele, é o aprendizado dele. Ou seja, numa antiga frequência ele viria sofrendo, mas nessa frequência ele vem para curar aquilo. Para curar aquilo em todos os aspectos. Tanto nele, porque ele vai resgatar o mal que fez, e promovendo, no caso, a saúde, né, ou o bem-estar proporcional àquilo que ele provocou no outro. E esse ressignificado dentro do karma, do sofrimento e dessa reclassificação, dessa reforma, digamos assim. Quando se observou essa mudança dentro desse conceito? O próprio planeta foi se ajustando nessa ideia. As terapias, aí eu vou falar da apometria. Eu trabalho com apometria há uns 12 anos, tá? A própria apometria, ela foi se vislumbrando também para esse caminho de estado de consciência, onde hoje, para o assistido, para aquele que nos vem procurar, é dado uma escolha. Você quer pela dor ou você quer pelo aprendizado? Ele é que escolhe. Ele é que vai... Essa é a transição. Em outro momento não haverá mais opção. Vai ser daquele jeito. Mas hoje a pessoa, o ser, ele está transitando. Tem pessoas que não querem mudar padrão. Tem pessoas que não querem mudar a sua visão. Elas já estão enrijecidas a tal ponto, ela só quer, talvez, aliviar a sua dor que está ali no momento, né? Física, etc. Mas ela não quer perdoar, ela não quer mudar. Ela acha que está com a razão. Então ela vai ficar assim, é uma escolha. Só que essa outra visão, na terapia, isso lhe será dado. Para que ele tenha uma compreensão e escolha que caminho que ele quer.
Porque quem vai sofrer é ele, não É somos ele, nós. olha, você vai seguir por aqui. Não somos nós e nem guias e mentores. Tem pessoas dentro desse mundo, né, universalista, enfim, que acham que mentor espiritual é babá. Por que não me avisou? Por que deixou? Por que não me amparou? Por que não me salvou? Porque você não permitiu. Olha o seu padrão, é você que atrai. Se você eleva a frequência, você muda a consciência. Muda a consciência e não vai agir mais naquela sintonia e não vai atrair para você aquele problema. O que acontece, né? Hoje, encarnados, o ser, ele se mascara de uma forma e ele acredita na própria mentira. Então, à medida que isso é desvelado e a gente vai lá numa origem, eu e uns médiuns, né? Nós vamos lá na origem, a gente entende a causa daquele sofrimento de hoje. E isso vem à tona. Vindo à tona, ele tem a condição de trabalhar isso de alguma forma, de dar um outro significado disso e resolver isso aqui dentro do peito dele. Né? Ele fazendo isso, ele se liberta da dor. Nós estamos falando aqui de várias situações. Muitas pessoas observam, até eu mesmo muitas vezes tenho essa visão de que as coisas não andam bem em várias frentes. Opa, tem alguma coisa dentro da espiritualidade que eu não estou olhando, ou então que eu não estou respeitando, que eu não estou vendo. Perfeito. Que vem um reflexo. Dificuldade financeira. Ou alguma coisa que eu estou fazendo que não é que estão me polindo. De maneira alguma. É o reflexo de uma ação minha. De uma ação, é um reflexo de um desleixo meu, da não visão, do não aprimoramento, então da não aplicabilidade. Sim. É um afeto, é algo meu. Mas que afeta o todo. Afeta o todo. Mas o que está de diferente, vamos colocar? Isso sempre existiu, né? Mas o que está de diferente? O planeta ficando mais sutil, que é o que se prevê, né? Dentro dessa transição, que todos falam e é real. Ele ficando mais sutil, o ser humano também está mais sutil. O ser humano estando mais sutil, ele fica mais sensível e suscetível a tudo isso. Então hoje, um pensamento e um sentimento tem mais força do que tinha há 50, 100 anos atrás. Ou seja, essa transformação planetária faz com que o momento para que eu possa me reconhecer em sentimentos, emoções dentro da minha espiritualidade se faça mais presente, mais claro e mais acessível. E aí o que acontece? Isso é em todas as pessoas. Agora, uma pessoa que foi criada e se desenvolveu, né, no medo, na insegurança, na incapacidade, no melindre. Hoje, nesse mundo mais sutil, o que ela vai atrair para ela estando nessas frequências? Somente as coisas piores do mundo. É castigo? Não. É ela que está num padrão. Então, a terapia vai justamente abrir horizontes para que ela entenda um jeito diferente de viver. Ela vivendo de forma diferente, tendo um olhar diferente, ela vai vibrar diferente e vai atrair para ela coisas diferentes. O que eu entendo é assim, todos nós temos um ser divino dentro de nós. Né? Existe uma centelha do Criador, que é o que nos liga a essa energia maior. Se existe um Deus dentro de mim, então como é que existe sofrimento? A não ser que eu queira ou eu busque de alguma forma. Toda vez que a gente baixa a frequência, a gente atrai quem está na mesma frequência. Os iguais. Os iguais. Sim. E as ações dos iguais nos meus pensamentos, no meu dia a dia, e como é que isso se procede? Então, é preciso dar, primeiro, um novo entendimento para isso, para que você não entre nessa sintonia. Só que também não é você rechaçando, saindo, isolando essas pessoas, esse grupo. É o contrário. É você estando presente, não se contaminando, para você ser um exemplo de que pode ser diferente. Ao invés, se aquele é o veneno, se torne um antídoto. Sim. E você pode ser este exemplo para aquele grupo social, para aquele grupo de pessoas, para aquela situação. Você sair seria uma fuga. E você precisa passar por aquele aprendizado. Então como é que você vai fugir? Ele vai acontecer lá na frente mais tarde. Você vai enfrentar um grupo com pessoas diferentes, mas com aquele mesmo padrão em algum outro momento, se você não enfrentar agora. E o pior é que hoje em dia, o pior é que é imediato. Não é para deixar para a próxima. Não vem na próxima, não vem daqui, semana que vem já está acontecendo. Você vai sair de um emprego ou de um grupo ali social onde você vive e vai buscar
pessoas ou outra situação, vai vir as mesmas coisas e é assim, da noite para o dia. Então é necessário se fazer uma transformação urgente, né? E como que se transforma? Se deparando, se enxergando, se percebendo. Apometria. Como é que é o procedimento? Eu preciso estar disposto a participar. Sempre. Não só para apometria, mas qualquer técnica terapêutica. Você tem que querer essa mudança. Eu não posso querer pelo outro. É o outro que tem que querer. Sim. Quando você faz algo pelo outro, vamos supor que você mande, vamos falar, sem ser apometria ou técnica, Sim. Orações. Uma oração. Fulano está doente, eu vou rezar por ele. É lógico que ele vai se beneficiar dessa energia, né? Essa energia vai chegar até ele vai se beneficiar, mas não significa que ele vai curar. Porque a fé vem de dentro, a cura vem de dentro. A cura é dele. A dor vai ser amenizada. Esse plus, esse pontapé pode restaurar a fé. Aí é válido. Sim. Mas não atribuir a cura a esse movimento. Esse é um movimento de resgate. Sim. Ele vai auxiliar nessa pessoa no despertar dela. Perfeito. E não um efeito curativo, não. Não um efeito curativo. Aliás, nenhuma técnica oferece esse efeito curativo se a pessoa não estiver aberta para ele. Só que... A verdade dói. Mas no ambiente adequado, propício, programado, preparado, a pessoa está aberta para isso, né? O que as pessoas não se dão conta é que todos têm mentores espirituais. Todos têm um anjo da guarda, todos têm uma conexão. E num ambiente onde isso é favorável, ela fica suscetível a essa energia benfazeja e a clareza vem, ela aceita. Aquilo que vai ser falado, dito, mostrado, vai ser bem acolhido e vai tocar como verdade. Ou seja, ela está num ambiente purificado para que possa ser exercida essa tomada de consciência, que geralmente é ligada a uma culpa, né? De algo que fez, algo que não é gostoso de se observar, de se ver e de se perceber o que fez, né? Pode ser dessa existência, de outro de uma semana atrás ou de milhares, não importa, né? Você descobrir que você promoveu o sofrimento em alguém, isso é chocante. Sim. E triste, né? Mas o arrependimento e a mudança que vem de dentro para querer sanar isso é que é o bonito. É o que nos torna humanos. Digamos que a pessoa enfrenta um karma agora, um momento agora. Ela vem à apometria, consegue desenvolver e acolher isto, Sim. Entender isto. Não significa que ela não vá passar novamente por uma outra situação, para o resgate de uma outra coisa. Exato. Isso quer dizer que ela pode estar resgatando esse mês, daqui a 2 anos ela pode estar diante de um outro resgate que ela tem que fazer. Perfeito, porque ela está se estruturando e se capacitando para enfrentar os seus desafios. Isso aqui é a escola. É como se fosse, uma expansão. Você passou deste grau para este grau, agora você está em condições de enfrentar esta situação aqui. Imagina a quantidade, né, de atrocidades que podem ter sido feitas, né? E eu digo o seguinte, aqui neste mundo tudo é equilibrado, por incrível que pareça. Então se existe muita luz, a sombra é do mesmo tamanho. Equiparados. Já estamos equiparados. Mas se você adquiriu determinado conhecimento ou determinada luz, a sua sombra é comparável. Então você está pronto para olhar para ela. Só que você já não é mais aquele ser animalizado, instintivo e brutalizado. Você vai lidar de outra forma com isso. Você tem uma consciência, uma percepção ainda maior. Agora. Maior, e eu diria que o que é esse maior? É angelical. Você se torna mais essência do que animalidade. Ou seja, não estou apenas instintivo. Isso. Eu passo a ser espiritual. Isso. Eu vou deixar de ser reativo, instintivo diante dos fatos, né? Querer negar. Eu vou deixar de ser egóico, vamos colocar assim, né? Querendo só me proteger, me colocando como vítima, como melindrado. Por que eu sou assim? Enfim, criar culpas nos outros. Sim. Porque aí agora eu já estou entendendo que sou eu responsável pela minha vida. Eu não sei nem se é utilizado esse termo, mas existe a inteligência emocional. Sim. Vou colocar a inteligência espiritual. Existe. Hoje em dia a inteligência espiritual já é reconhecida como essa inteligência
das relações humanas e de olhar o outro com esse olhar mais compreensivo. Então esse termo já é um termo real. Já é real. Então é a inteligência espiritual. E já é medido também. Ah, é? Eu não sei a minha, mas... Para as pessoas que... porque existe nós estamos num planeta de vários segmentos religiosos, de várias opiniões, Sim. de várias doutrinas. A apometria ela se aplica a qualquer pessoa, em qualquer doutrina? Ou existe ou algumas doutrinas cria uma certa diversidade, resistência? Por exemplo, se a pessoa não acredita em vida após a morte ou em reencarnação, aí já dificulta o tratamento. Porque as explicações estão muito no que é lá atrás, que ela está trazendo, como resgate kármico. Agora, se ela não acredita nisso, já dificulta. O que vai fazer com que ela acredite? Mas a gente já pegou pessoas que não acreditavam, por exemplo, católicos, né? Sim. Que acreditam na ressurreição. Ok. Mas quando passaram, porque quando a dor tá, a pessoa quer se livrar da dor. Sim. Quando a dor saiu e ela deixou de sentir a dor, aí ela passa a acreditar em algo diferente. Ela começa a ver para crer. Ela começa a ver para crer. Então isso acontece também. Mas não é o habitual. O geral é, as pessoas que procuram, por exemplo, a apometria, elas sabem exatamente o que elas estão buscando. Elas já têm um certo entendimento do que elas vão encontrar na sua terapia. Já tem noção daquilo que vão buscar. A passagem pela terapia, a passagem por algumas situações, o link espiritual, o link religioso, ele é algo que já está dentro da sua programação nessa vida? Ou seja, vai ser me dada a oportunidade de passar pela apometria, eu vou escolher o livre-arbítrio se vou ou não. Eu acredito que são ambas as coisas, né? A pessoa pode mudar o seu destino. Se ela veio com aqueles resquícios para o sofrimento, a própria transição está dando para ela uma oportunidade de rever tudo isso. Eu acredito que revi muitas coisas e que tive a oportunidade de mudar. Mudar para melhor, sempre. Sim, para um outro estado de padrão, ou para um outro padrão. Eu entendo que coisas que eu teria que ter passado, eu deixei de passar. Porque eu revi meus conceitos e adotei uma outra postura diante dos fatos. Eu não quis sofrer. Então, ou seja, olha, até aqui já deu, já aprendi exato. aqui, estou aplicando, porque senão vai ser por uma questão minha, de evolução, de expansão. Sim, mas é porque, veja bem, é mais interessante, é mais rico para o mundo espiritual ter um trabalhador saudável e atuante, e cuidando, e curando, e trabalhando trocentas pessoas, do que ter mais um sofrendo no mundo e contaminando aí essa biosfera com esses pensamentos e esses sentimentos de dor e sofrimento. Seja, eu vou ter um divulgando, difundindo algo bom, ou então um proliferando mais daquilo que eu vou ter que enfrentar. Exato. O que é mais interessante para o mundo espiritual? Opa, quanto mais espiritualidade, melhor. Esse é o boom. E é por isso que tantas terapias holísticas, tantas técnicas terapêuticas surgiram na face da Terra, né, neste momento, inclusive, para poder justamente tirar as pessoas daquele estado para um outro. Então, eu acredito que está tudo certo. Não é deixar de ter a sua fé, deixar de ter a sua vivência, deixar de ter o seu credo. É simplesmente entender que você pode evoluir dentro dessas possibilidades. De todas essas possibilidades. E sem sofrimento. Né? Parece meio estranho, e para alguém que está doente ou enfermo, ou alguém que está passando por uma turbulência, e fala isso, né, para ele, claro que ele tem a dificuldade de aceitar. Sim, né? Sim. Mas o conhecimento liberta. Então, à medida que fala-se para o cidadão, olha, é assim, funciona assado, e se acontecer assim, acontecerá isso ou isso, né? Aí ele parte para uma escolha. E geralmente a escolha não é o sofrimento, né? A escolha é a libertação, é a paz, é a harmonia, né? É a leveza, né? Internamente ninguém quer ser denso, ninguém quer ficar na densidade. Todo mundo vislumbra algo melhor. Essa visão da espiritualidade, ela está linkada com intelectualidade ou não? Não. Para tirar esse mito, né? Esse mito. Tem que estudar. O estudo não é o estudo formal. É o estudo da vida.
É filosofar, vamos chamar assim. É você pegar com seus aprendizados e rever. Por exemplo, eu posso pedir para qualquer pessoa agora buscar na sua memória uma lembrança gostosa e harmoniosa, por exemplo, de alguém, ou vamos colocar assim, de pai ou de mãe. Pronto. A pessoa vai lembrar um momento. Pronto. Então, por que você ainda mantém aquela culpa, né? Ou aquele ranço, ou aquela mágoa, né? Se o foco deve ser nos aspectos positivos e não nos negativos. O trauma ele vai continuar existindo, né? Ele vai ser só ressignificado. Olha, essa pessoa ela é humana, ela não é santa. O pai não é santo, a mãe não é santa. Eles erram também. Eles são filhos também, eles erram. E a pessoa fica carregando, né, uma situação dentro de si. Então, relembra as coisas boas e positivas que você passou. Né? Escreve isso e você vai honrar aquele ser pelo que ele tem de bom e não pelo que ele é de ruim. Mais ou menos, eu tenho N lembranças boas, só que aquelas duas negativas é que prevalecem. Eu faço com que prevaleçam. Exato, é bem isso mesmo, os traumas são isso. E a gente faz na terapia a pessoa olhar justamente o contrário, né? Olha, valorize o positivo e esse positivo estará dentro de você. Você herdou esses aspectos do seu pai, ou da sua mãe, ou dos seus avós, dos seus ancestrais. O que é honrar a ancestralidade? É você olhar esses aspectos positivos e entender que você é a síntese disso tudo. Agora, se você deprecia o pai, a mãe, o avô, a avó, o bisavô, ouve aquelas histórias, fulano era ruim, fulano maltratava, fulano não sei o quê, esse fulano pode ser você. E quando você vibra esse sentimento, esse rótulo negativo, suas células reverberam e sentem isso. Aí a pessoa sente um vazio, a pessoa se sente triste e não sabe por quê. Porque essa lembrança está dentro. É como se eu lembrasse um momento ruim e toda aquela emoção daquele momento ruim viesse à tona novamente. Sim. E quando os trabalhos com ancestralidade, a apometria traz isso, tá? É bem interessante. A constelação familiar também faz isso, o trabalho com ancestralidade. São complementos? A da apometria e a constelação seria um complemento ou não? Sim, são terapias distintas, mas que fazem a mesma coisa. Tá? Fazem a mesma coisa. Uma não precisa vir após a outra? Não necessariamente. É mais como a pessoa sente, né? A terapia em si. Mas vamos lá. Então, assim, honrar a ancestralidade é você honrar aspectos positivos. Quando você honra aspectos positivos, aquele positivo passa a vibrar em você. E você entende que você é uma síntese. Você, com o tempo, você até esquece o rótulo negativo que aquele ser tinha. Por exemplo, o bêbado, né? O agressivo que batia no pouca paciência, de pouco diálogo. Porque esses rótulos, eles ficam, prevalecem pela eternidade. Imagina hoje um pai que tem esse rótulo do alcoólatra ou do bêbado. Ele teve várias coisas positivas. Uma foi dada a vida para o ser. Mas ele é lembrado e rotulado como alguém que bebia. Sempre o negativo. Sempre o negativo. Ele morreu. Ele está em outro plano, padecendo em algum lugar do astral por conta dessa frequência que ele traz. E aqui, quem está aqui, continua rotulando ele como o bêbado, o agressivo, o doente, o que não ligava. Como que esse ser vai ser resgatado da onde ele está, de uma zona umbralina, com esse peso nas costas? Ele não se sente merecedor nem... Eu estou aqui nesse momento, todo momento, lembrando, culpando, potencializando e não permitindo que ele tenha uma evolução. A evolução, ou que chegue até ele o resgate, né? Então, quando você muda a chave e observa o positivo, a possibilidade de você resgatar esse ser de uma zona umbralina é muito mais fácil, porque ele vai entender, não, eu não sou ruim, eu sou bom, eu tenho algo bom dentro de mim, né? E essa chave faz com que, aí a gente está falando de mundo espiritual, né? Sim. Aí esses resgates acontecem. Muitos dos nossos atendidos trazem essa situação, isso é muito frequente. Sim. Tá?
Ou a gente percebe que é uma forma de chegar até nós algo para ser resolvido. Imagina que... É um emaranhado, né? Mas vamos lá. Imagina que nessa transição planetária, não é só o ser humano aqui físico que está mudando, o astral também está mudando. Então, esses seres precisam ser resgatados. E é necessário que se faça esse movimento. E é necessário que se faça esse movimento. Então, aquela pessoa vai vir na cabecinha dela, puxa vida, meu pai era assim, meu pai era assado, não sei o que, isso está me fazendo mal, está na hora de eu trabalhar isso. Aí procura na apometria. Nós estamos falando de perdão, me corrijo, mas perdão, o meu perdão para com uma pessoa é um alívio para mim. Isso não está dizendo que ela não vai ter que resgatar aquilo que ela fez. Perfeito. É um perdão para mim. Isso me torna mais leve. Perfeito. Isso faz com que eu caminhe. Sim. Mas só o fato de você não emanar para ela nenhuma densidade, seja pensamentos ou sentimentos ou maldições ou coisas assim, só o fato de você não fazer isso já está contribuindo e muito para que ela tenha o seu resgate sem peso. Ou seja, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, as nossas emoções, elas transcendem esse mundo que nós estamos e invadem também o mundo espiritual. Com certeza. E os grandes trabalhos apométricos, às vezes, são esses. É de resgatar os seres em locais complicados. Não é nem tanto a doença ou o desequilíbrio ou o distúrbio que fez aquela pessoa chegar até nós. Na verdade, tem a ver muito mais com o contato com a história de outras vidas, ou então um entrelaçamento em algum momento. Com algum ente querido. Aquela pessoa, não existe regra, tá? Sim. Mas de tudo acontece. Tudo é possível. Então, a gente brinca assim, quando a gente abre a frequência do atendido, a gente não sabe o que vem, e não sabe mesmo. Mas a coisa vai se desenrolando ao longo da terapia. Você falou dessa questão de abrir a frequência. Como é que você lida com isso, Regis? Tem coisas leves. Sim. E tem coisas que demandam mais energia, não vou dizer nem pesadas, mas tem coisas mais densas, né? Sim, como é que você lida com isso depois de um trabalho apométrico? Bom, primeiro nós sabemos técnicas de harmonização. Primeira coisa, a gente se limpa, vamos chamar assim, certo, né? Eleva a nossa frequência para que a gente não fique naquela densidade. O ideal é que eu não fique lembrando ou pensando naquilo que foi tratado, porque senão eu trago essa energia de novo. De novo. E eu confio, né, acredito e sabemos muito que a espiritualidade que trabalha dentro das casas, né, apométricas ou dos grupos, enfim, né, todos os grupos apométricos, elas estão ali para justamente dar esse suporte. Então eu confio 100% e plenamente de que se eu sou um servidor da luz, né, eu não estou para sofrer com esse tipo de coisa. Tá devidamente ancorado, blindado. Exato, ancoragem é a palavra certa. Ancoragem. Né? Então a gente se ancora, mas tudo isso, o que é interessante, não é só ser o atendido. Isso pode ser ensinado no curso de apometria. E a pessoa vai aprender não só a ser o terapeuta, ela vai aprender a viver nesse mundo, né? E para se tornar um terapeuta dentro da apometria, é necessário cursos, é necessário um nível, como é que é isso? Ou é necessário um nível de espiritualidade? Não. Primeiro a pessoa precisa ter essa vontade, né? Não é um dom? Não. Isso é desperto. Desperto. É desperto ao longo do curso. É claro que existem vários cursos, tá? Vários cursos de apometria, várias casas trabalham de uma forma. No Celebrare nós trabalhamos assim, o nosso curso é um curso longo, tá? Dá em média aí uns 3 meses de curso, uma vez por semana, tá? Mas nesse curso a pessoa ela vai sendo desperta, ela vai sendo trabalhada e esses potenciais dela vai sendo despertos nela. E ela vai treinando e aprendendo e colocando em prática, e assim é o curso, ele é vivencial. Para que ela entenda que ela tem a condição e a potência de trabalhar com tudo aquilo que a apometria traz. Agora, o que eu confio também é o seguinte, né? E eu falo isso para os terapeutas ficarem tranquilos, né? Só vai vir aquilo que você pode resolver, senão seria injustiça.
Ou seja, não, essa aí não tá para o teu tamanho, não. Espera um pouco mais. Então não precisa ter medo, essa aqui é a questão. Só vem aquilo que você consegue lidar. Sim, porque senão a espiritualidade seria injusta, né? Sim. Como é que vai trazer algo muito complicado, sei lá, complexo, falando de espiritualidade, falando de falange, cuidar de falange, se ela sozinha, ela e uma pessoa, não tem como. Então seria injusto. Então tudo está de acordo com as possibilidades, a potência, as possibilidades que aquela pessoa tem, né? É imposto, vamos supor, a pessoa cresce, vai caminhando na espiritualidade. Ele se depara com um momento em que ele pode escolher, eu posso exercer uma apometria, eu posso exercer isso, eu posso fazer, mas é imposto isso, ou ele pode falar, não, eu não quero. Só quero isso eu quero cuidar de mim apenas. Sim, nada, vamos dizer, nada é imposto, né? Lógico que tem pessoas que saem dali e já têm as suas práticas, já têm a sua forma, a sua filosofia, etc. E não quer dizer que elas serão apômetras. Mas, com certeza, alguma coisa ela vai usar. Porque, na verdade, a apometria ela se complementa com qualquer outra técnica. E é muito fácil. Mas desde que seja, claro, né, entendido, compreendido e aceito. Não, e na verdade, o que eu percebo é que tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Tem uma responsabilidade muito grande. E a gente vive num mundo onde as pessoas o brasileiro é muito, vou falar, criativo. Então tem brasileiro que vê jeitinho em tudo, e a apometria eu percebo que como todas as outras técnicas, são bem de responsabilidade, são sérias. Sim, são. Então algumas pessoas podem querer se aproveitar disso, criar situações de aproveitamento disso, e não é bem isso que a apometria coloca. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem claro, né, e objetivo. Uma pessoa que nos procurou porque tinha uma dor. Ok. Então ela está com um problema físico, a gente sabe que a causa é lá atrás, é emocional, mental, então vamos cuidar junto com, né, com a medicina alopata, tudo bem. Mas vamos caminhar junto, vamos lá na origem. Da segunda sessão, o que ficou claro para nós, né? Que aquela pessoa, ela não quer mudar. Ela simplesmente queria se livrar de um problema que seria os vizinhos que geraram todo o tumulto na vida dela. Nós não fazemos trabalho para libertar ninguém, nem para expulsar ninguém, nem nada disso. Ou seja, não tem nada a ver com essa situação. Então o que a gente falou para ela? Olha, o que você veio buscar não é aqui que você vai encontrar. Ou seja, é a bondade, mas aqui a condição é outra. É outra, se você quiser. Nós não vamos ensinar você a fazer coisas para amaldiçoar alguém, para amarrar alguém ou para levar sofrimento para alguém. Agora, pelo contrário. Se você quiser entender o porquê dessa animosidade com teus vizinhos, ou então porquê dessa dificuldade de relacionamento com os outros, aí nós vamos aprofundar aqui. Aí a gente está aqui para isso, né? É bem isso mesmo. Então, assim, claro que existe essa consciência, né, dos meus trabalhadores, minha, né, e de nós, né, faz parte da nossa capacitação a ter esse nível de relação. E não tem como ser diferente. É isso que é engraçado. Durante o curso é desperto nesse ser uma conexão com os seus mentores, né, com os doutores de um hospital astral. Então existe toda uma estrutura por trás de um trabalho espiritual. Sim. E a pessoa ela é consciente dessa estrutura. Então ela mesma se policia para não denegrir, vamos dizer assim, né? Aquilo que é tão rico para nós. E a gente se sente realmente como uma parte integrante dentro desse processo. Então é com muito zelo, né? A humanidade está mais aberta agora? Está com mais consciência? Diminuiu os tabus? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a sombra também cresceu. Sim. Da mesma forma que abriu as possibilidades para a luz, abriu as possibilidades para não luz, digamos assim. Sim, porque nesse mundo é assim, ele é dual, né? Existe esse equilíbrio. Agora, é uma questão de consciência. Consciência. Com conhecimento de causa, né? Consciência, com conhecimento.
Então, assim, ela sabe, se ela optar para ir por um caminho, por exemplo, nesse exemplo que eu falei, se a pessoa quiser buscar aquele caminho para prejudicar alguém, para se sentir vingada, por exemplo, né, ela vai arcar com essa responsabilidade e ela vai fazer isso consciente. Pelo menos certo do que está fazendo. Certo do que está fazendo por conta e risco, né? Então o aprendizado dela é esse aí. Essa é o que ela vai plantar e o que ela vai colher. Exato. É que assim, eu confio muito, né, nesse despertar do ser. E à medida que a pessoa desperta, ela coloca também para fora todo o seu potencial o melhor possível. Então eu não vejo muito difícil encontrar alguém que regride dentro desse processo. É sempre um processo de avanço. Sim, e eu acredito muito nisso. Depois que a pessoa tem o contato e a conexão com esse mundo espiritual desta forma, né, aprazível, leve, onde você se sente útil, onde você se sente capaz de transformar até a sua realidade por conta das suas frequências, mas com o apoio de toda a espiritualidade que envolve ela, na verdade, né, tudo muda já. Tudo muda. Você muda, e no que você muda, você também começa a alcançar os outros, mudando os outros à sua volta. Sim. Você ressoa isso. Né? Sim, é perfeito. A palavra é essa mesmo. Você vibra isso e vai promovendo as transformações. Né? Maravilha. Imagina um lar, voltando também nessa coisa do alcoolismo, né? Imagina um lar onde existe uma família e existe só um único ser que traz esse problema. Uma pessoa que começa a ter esses conhecimentos, esse despertar, ela tem esse amor por essa criatura, ou seja, ela não botou ele para fora de casa, né? Só que ele vem carregado de uma densidade gigante, né? Ele vem de drogas, de álcool, ou seja lá o que for, né? Que tumultua toda a casa. Mas se existe essa consciência e ela começa a aprender a como blindar essas energias, esse ser quando vier do bar, ou seja lá da onde, essa densidade não consegue adentrar nesse campo novo. Começa a ser filtrado. Sim. E aí os mentores, mesmo ele sendo fragilizado, os mentores deste ser começam a ter a condição de atuar nele. Então é como se eu criasse um campo onde a positividade pode ser exercida. Isso. E ali é a oportunidade de resgate mesmo desse ser, de mudar, de fazer ele perceber que ele pode mudar e tudo mais. Então, assim, geralmente, quando a pessoa busca ajuda, é porque ela é o elo mais forte, mesmo que ela esteja fragilizada. Quando ela busca ajuda, ela é o caminho. Ela é o caminho para a família ou para ela mesma. Eu não estou suportando tal situação. Vamos cuidar de você. E esse cuidar de você abrange todo esse tumulto que está acontecendo, né? E acaba influenciando. E não é por osmose, não. Não. É ativamente. Ativamente. Começa a estar influenciando. Regis, nós estamos nesse bate-papo, está chegando já o finalzinho do programa, não, Maria Clara? Já estamos explodindo no horário aí, né? Esse bate-papo está tão gostoso aqui. Apometria, quais as aplicações? Qualquer situação? Qualquer situação. Existem os tratamentos para problemas físicos, energéticos, que eu chamo de câmara de terapia intensiva. Aí é uma terapia com 5 sessões que são acompanhadas, etc. E a gente vai vendo a evolução desse ser. E existe a desobsessão, que aí são casos específicos, tem a mesma eficiência, porém só a gente não tem esse acompanhamento. Tá? Sim. Então depende do caso que a pessoa vem buscar. Né? Depende do caso. Ou a gente direciona para um, ou direciona para o outro, ou para os dois. Isso você descobre na amnésia? Isso, na avaliação. Então avaliação? É necessário que a pessoa entre em contato, faça uma avaliação, né? Por mim ou por outro trabalhador, enfim, pelos trabalhadores celebrarem. Fazendo essa avaliação, a gente consegue discernir qual seria o melhor tratamento. Tem casos que não são necessários a apometria. Aí a gente vai oferecer outros leques, né, de terapias que a gente oferece no espaço. Mas se a pessoa vem buscando a apometria, porque ela já sabe, já se tratou um tempo atrás e tal, e acredita que agora é o que ela precisa e tal, tudo bem. A gente vai avaliar e ver essa situação. E entra na fila de espera, que a fila é longa.
A gente está chegando no finalzinho, mas fala do Espaço Celebrare, passa aí os contatos pra gente. Perfeito. O Espaço Celebrare fica em Santos, no Gonzaga, na rua Djalma Dutra, número 30, conjunto 3 e 4. Mas é necessário o agendamento, tá? Certo. Se você quiser entrar em contato, passar por uma avaliação, colocar ali a situação e ver qual é a melhor terapia mais adequada para o seu problema, é só entrar em contato. Eu vou colocar aqui um telefone, na verdade que é o WhatsApp, para que a pessoa possa fazer esse agendamento, tá? Código 13 99 803 0787 99 803 0787. Ou você pode entrar em contato nas redes sociais. Espaço Celebrare no YouTube, no Instagram também, Espaço Celebrare, ou pode me procurar também nas redes sociais, Regis Campos, né? E você vai me achar. Tá, então, tá a dica aí para você que quer buscar uma melhoria na sua vida, que quer expansão, que quer evoluir, tem essa possibilidade, está enfrentando dificuldades, tem essa questão do físico, né? Sim. E o Regis bem lembrou, é feito uma continuidade dos tratamentos. Então, você está fazendo um tratamento médico, você vai estar fazendo uma outro acompanhamento, é uma continuidade, é um complemento daquilo para aquilo que você necessita, né? Para você poder evoluir, né? Sim, ser harmonioso, ser saudável, ser feliz. Se for pelo amor, melhor, né? Mas se já tiver na dor, não tem como escapar. Vamos tratar. Estou chegando ao finalzinho, suas considerações. Sua mensagem para quem está nos assistindo, né? Eita. Bom, pense leve, seja leve. O mundo não é um lugar feio, triste, cercado de doença e sofrimento. Né? O mundo pode ser aprazível, o mundo pode ser um lugar bonito, gostoso, repleto de oportunidades. O que faz ele ser assim é o nosso olhar. Então, olhe diferente, veja o mundo de forma diferente e você vai ver o quanto belo ele é. Aí, e com as palavras do Regis, olhe de forma diferente o programa de hoje. Se você gostou, foi contributivo, e contribuiu para você, nutriu você de uma forma positiva, passe adiante, reverbere, isso, compartilhe, divulgue. Só assim nós tornaremos o mundo um lugar melhor. Estou precisando tomar sopa de letrinha. Desejando aí um excelente dia para você. Se está no início do dia, um dia maravilhoso. Se está no final do dia, um bom descanso. Se está no meio do dia, força! O dia não acabou, mas você tem muito ainda para contribuir. E até o próximo programa. Fique com Deus e até lá, se Deus quiser.